Fala, alunos do primeiro ano. Aula 14, unidade 10 aí ainda, ó. Vamos finalizar ela hoje aí, se Deus quiser. Bem, na aula 13 a gente viu toda a ideia do que? Da conceitualização lá, do que seria o bárbaro e viu todo o processo relacionado ao que? As características, né? A gente viu simplesmente o que? Simplesmente as invasões e tudo mais. Agora a gente vai parar um pouco aqui, ó, para falar da ideia dos reinos, gente. Então é o seguinte, reinos bárbaros. Reinos bárbaros. Então é o seguinte, se vocês pegar um mapinha aí, vocês vão ver que foram vários reinos bárbaros que se instalaram ali, desde o processo ali do século 4, 5, 6, beleza? E daí? Geralmente você pega assim, ó, você vai pegar os principais, por aqui, ó. Você vai ver que existem os povos bárbaros godos, que daí é dividido em ostrogodos, tá? Aí você vai ver que existe a ideia dos visigodos, beleza? Com reinos ali também, né, no norte da África. Aí você vai ver simplesmente lá mais pro lado da Itália, os lombardos, tá? Aí você vai ver a ideia de suevos. Você vai ver ainda que existe o quê? Os vândalos. Ó, quase que eu esqueço deles aqui, ó. Os vândalos, que chegaram a detonar Roma, beleza? E ainda você vai ver aqui que não é bem um reino, mas vai formar o que seria o quê? O reino da Inglaterra. Que daí a gente chama disso aqui, ó. Heptarquia anglo-saxônica. Beleza? Então, ó, aqui eu gosto de fazer um destaque para essa aqui. Tá. Ó, que são basicamente o quê? 7 povos que vão formar o quê? O que seria a Inglaterra. Então você vai pegar o anglo-saxão, o bretão, o juto, o escoto e assim por diante, até chegar aos 7 povos lá que vão formar. Então, no caso daí, não é um reino, e sim vários povos, tá? Celtas lá, que vão formar o que seria o quê? O reino da Inglaterra. E daí o detalhe é o seguinte, claro que esse aqui prosperou, gente. Só que daí não é um povo só, é mais povos. Agora, se você pegar todos esses aqui, ó, os ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, vândalos e outros reinos bárbaros que tiveram, gente, todos eles foram o quê? Simplesmente extintos, sumiram do mapa, desapareceram. E daí o que acontece? Ah, professor, então o único que simplesmente prosperou foi esse aqui, da Inglaterra? Não, gente. Aí é que é o lance que eu deixei por último. O único reino franco, justamente o que? A prosperar aí, ó, é o reino franco. Ou seja, germanos também, gente. Os francos, tá? Esse aqui foi o único a prosperar. Único. Então eu vou ter que escrever isso aqui para dar um detalhe para vocês, ó. O único a prosperar. Beleza, gente? Então teve 70.520 reinos bárbaros, porém o único que prosperou, justamente ali no ocidente da Europa, foi esse aqui, que é o reino franco. Tranquilo? Agora a gente vai ver o porquê que esse reino franco aí, tecnicamente, prosperou, tá? Nesse aqui não vou nem entrar, beleza? Agora daí fica mais tranquilo. Franco, deixa eu pôr aqui, ó. Os francos, ó, abri uma flecha nova aí para falar dele. Os francos. Bom, vamos lá. Gente, tem que dividir esse povo franco também em dinastia, tá? Então, tecnicamente, você vai pegar assim, ó. A primeira dinastia dos francos aqui vai ser a famosa dinastia Merovingia. Pronto. Bem, a dinastia Merovingia é assim, ó, teria lá o seu primeiro rei. Deixa eu fazer aqui, primeiro rei. O primeiro rei seria o Meroveu. Tecnicamente isso aqui é uma figura muito lendária, né? Muito mais um mito, cara, do que um homem. Mas teria sido ele que teria iniciado, né, o reinado dos francos aqui e dado o nome, o quê? A velha e boa dinastia. Pá, beleza. Agora, tecnicamente é o seguinte, pô, vou destacar, esse tem que destacar aqui, ó. Um rei dessa dinastia que tem que ser destacado é esse aqui, ó.
no século V, VI, Clovis. Clovis é importantíssimo no processo aqui dos francos por um motivo só, gente. O Clovis bonitão, ele vai lá e faz isso. Converteu os francos ao cristianismo. Caramba, gente. Então, de repente, não mais que de repente, vocês estão fazendo lá uma prova, um teste ou qualquer coisa assim. Por que que o reino franco foi o único a prosperar de todos os reinos existentes na Europa? Tá aqui a resposta, gente. Porque eles se aliaram ao cristianismo. Ou seja, por isso que Clovis é fundamental dentro desse processo todo aí. Meu, se aliou a Igreja Católica Apostólica Romana ao cristianismo, você é o quê? A ascensão. Se você não se converte, você declina. Beleza? Então tá aí a força justamente o quê? Do Império Franco aí. Aí o que acontece, meus nobres? Depois de Clovis aqui, vai ser o famoso reinado desses caras aqui, ó. Os famosos reis indolentes, ou reis preguiçosos, tá? Então, os reis indolentes, basicamente como o nome já diz aqui, ó, eles não estão muito afim do quê? De governar. Então, basicamente, o poder aqui é exercido o quê? Por esses cabras aqui, ó. Então, tem rei, mas o poder é dos... Agora, deixa eu destacar aqui. Majordoms. Ou seja, os prefeitos do palácio, tá? Então, o que acontece? Meu, basicamente, nesse processo tudo aqui, ó, não existe um rei forte governando tecnicamente o quê? Os francos. Os prefeitos do palácio estão o quê? Dominando o processo todo aí. E daí? Aqui que nós vamos ter mais um destaque. Aí, ó, a gente vai pegar esse cabra aqui, ó. Um prefeito de palácio, Carlos Martel. E daí sim, qual que é a importância de Carlos Martel na história do mundo e na história dos francos? Observem bem, ó. Justamente o Carlos Martel, gosto de mudar a cor do giz aqui, ó. Derrotou os árabes em Poitiers, ou seja, Poitiers na França. Então, basicamente, se não fosse o Carlos Martel aqui, ó, um prefeito do palácio, os árabes teriam dominado o quê? O ocidente europeu com tudo, beleza? Não teriam parado somente lá em Espanha e Portugal. Então, é fundamental. E daí, é só vocês ir pegando mais a casca ainda, ó. Um converteu, o outro defendeu o cristianismo, beleza? Então, cada vez mais o reino dos francos vai o quê? Se fortalecendo, tá? E claramente que esses reis aqui, os reis cabeludos, os reis preguiçosos, os reis indolentes, cada vez menos poderosos aí, beleza? Aí o que acontece? Basicamente, o Pepino aqui, o filho dele, vai destronar o último grande rei, que a gente chama lá dos indolentes. Aí vai abrir o que a gente chama de dinastia, deixa eu ver como é que eu estou colocando, aqui ó, dinastia Carolíngia. Eu não gosto muito de pôr ele na dinastia Carolíngia, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Crianças, a ideia da dinastia Carolíngia aqui justamente vai começar com esse cabra aqui, ó. Deixa eu pôr aqui o Pepino. Pepino o Breve. Gente, Pepino o Breve foi o quê? Conquistas. Conquistas territoriais. Só que muitas dessas conquistas territoriais aqui, ó, ele também vai o quê? Ceder terras à igreja. Então, por isso que ele vai ter o quê? Uma importância. Então, a importância dele não foi só destronar o último dos reis lá ligados aos merovingios, beleza? E daí o que acontece, gente? Do Pepino Breve é que vai sair justamente mais uma façanha. Ele continua derrotando o quê? Os árabes. Então, os árabes não conseguem penetrar no Ocidente cada vez mais. E, logicamente, que o seu filho, aqui, o Carlos Magno, vai terminar o serviço. Então, deixa eu pôr aqui, Carlos Magno. Aí já vou pôr aqui um triângulozinho para vocês verem aqui, ó. Por que que é Magno? Porque é grande, gente, tá? O Carlos Magno, nada mais, nada menos, vai ser o quê? O cara dentro da dinastia carolíngia. Quando vocês pegam aqui a ideia aqui, ó, daí deixa eu pôr assim.
a ideia de Vaticano, basicamente vai surgir aqui no século IX com Carlos Magno, tá? Simplesmente aqui, ó, combate cada vez mais, ó, os islâmicos. Não vou mais colocar árabe, que senão fica uma coisa muito só árabe. Todos os islâmicos, tranquilo? E daí o que acontece? Observem bem, a ideia de Vaticano surge aqui porque ele concede o território para a igreja. Combate cada vez mais o quê? O islamismo. Vai chegar simplesmente o quê? Um período que ele vai ser nada mais, nada menos, coroado imperador do Ocidente. Ou seja, isso que vai se dar no ano 800 depois de Cristo. Agora, o interessante é que ele é coroado imperador do Ocidente, olha aqui, gente, pelo Papa. Então, basicamente, vocês têm que pensar assim, ó, pô, o cara é magno, ou seja, ele é grande, mas tem alguém que é maior que ele, que é o Carlos Magno, beleza? Que mais que nós temos aqui, cara, com Carlos Magno? Simplesmente é ele ainda que vai fazer as primeiras grandes leis da Idade Média, que são as famosas leis capitulares. As famosas leis em capítulos. E é ele que vai promover aqui também uma ideia de renascimento no século IX, hein, crianças? Ó, renascimento nas artes e também na educação. Ihu! Ou seja, artes, educação, renascimento, cultura. Não é aquele renascimento cultural que vocês veem lá, não. Esse aqui, ó, no século IX, depois de Cristo, beleza? As primeiras escolas surgindo aqui. Então, tecnicamente, aqui se dá um importante fator de permanência, logicamente, do poder. Agora, morreu, gente. Morreu, quem que vai entrar no lugar? Aí quem vai entrar no lugar vai ser esse cabra aqui, ó. Simplesmente Luís o Pio. A palavra pio quer dizer piedoso. Ou seja, enquanto o velho era magno, grande, conquistador, pra caramba, esse aqui é o quê? Pio. Aí, meu, simplesmente vai tornar um negócio. Esse aqui vai simplesmente promover, também porque deu um azar do caramba, simplesmente a divisão do império. Ou seja, aqui no período desse cara vai surgir o que a gente chama de Tratado de Verdun, ou que os franceses gostam de falar, Verdun. E daí, pelo Tratado de Verdun, simplesmente vai acontecer a famosa divisão territorial do império. Então, tudo que os outros carolinhos lá tinham feito, agora justamente vai ser o quê? Dividido. Ele vai pegar os filhos deles lá, os filhos dele, e vai dividir. Dessa divisão territorial aqui, gente, é que vai surgir a Germânia, a França e o Sacro Império Romano Germânico, tá? Que vai pegar o que seria parte da Itália e da Alemanha lá também, beleza? Então, ó, basicamente aqui, por volta do ano 848, se dividiu. Aí vocês têm que pensar assim, gente, toda a estrutura feudal que estava começando a surgir aqui com Carlos Magno, tá? Agora, logicamente, o quê? Ela vai cada vez mais transformando. Então, século IX, século IX, século IX. E daí o que acontece? Basicamente uma última dinastia. Como é que estou colocando? Assim. Dinastia Capetinga. Capetinga. Aí alguém já pode ter pensado aí, não, pô, então agora, pô, antes era de Cristo, agora vai virar do Satanás. Não, gente, nada a ver. É que Capetinga vem desse nome aqui, ó. Hugo Capeto. Pode ver que é um nome bastante comum até hoje lá na Europa, tá? Hugo Capeto. E tecnicamente o que é esse cara aqui? O Hugo Capeto, ele já é o que a gente chama de um senhor feudal. Nossa, ele é um senhor feudal que se torna rei, tá? E daí o que acontece? Isso aqui vocês vão ver que vai abrir todo o processo ligado ao século X ali, naquele lance que a gente chama de feudalismo
por essência mesmo. Então, século IX, século X e século XI. Então, toda aquela estrutura feudal, aquela característica bem de isolamento mesmo, de muralha, de feudo, de subsistência e tudo mais, vai começar aqui. É um rei, ou seja, é uma centralização, claro, só que já descentralizando, porque é o quê? Feudalismo. Só que isso aí, gente, a gente vai ver só na outra apostila daí, beleza? Só lá para as bandas do terceiro bimestre. Falou? Gente, um abração para vocês. Faça o exercício da apostila que depois eu passo o gabarito para vocês aí. Valeu? Um abraço a todos e fiquem bem.